Pessoal, então vamos ver uma outra possibilidade de resolução para nossa cesta de frutas usando as técnicas de polimorfismo, né? Então vamos ver aí algumas outras possibilidades. O código está aqui, a gente já tem ele salvo. Eu vou salvar como uma segunda versão para a gente poder mexer nessa outra versão e deixar essa daqui quietinha no lugar dela para a gente ter histórico. Então salvei aqui, vamos começar essa brincadeira. Tem outras formas de fazer, né? Então aqui a gente estava se utilizando da característica do construtor, né? E aí eu falei para vocês na última aula que eu gostaria que a gente pudesse aproveitar o construtor default, né? E se eu não utilizasse o construtor que passa as características, os atributos, né? Que é o nome da fruta mais a sua especialidade, né? No caso aí do abacate, o tamanho, no caso da banana, a quantidade, e no caso da laranja, se ela é doce ou não. Então, eu tenho um segundo construtor. Todas as nossas classes, na verdade, ela tem pelo menos dois construtores. A partir de fruta, né, a gente já tem dois construtores, e aí as demais a gente tem pelo menos mais um construtor. Então, nesse caso aqui, a gente tem três construtores. Esse cara daqui, ele passa o nome e o tamanho. Esse daqui só passa o tamanho. Esse daqui, ele faz a criação de um objeto padrão. Quando a gente cria esse objeto padrão, ele vai dar o nome para a fruta de fruta genérica e não vai atribuir nenhum valor para o tamanho. O tamanho, como é uma string, vai ficar em null. E aí? Como que a gente pode trabalhar com isso daí, né? Vamos modificar, então. Eu vou utilizar o construtor padrão, que seria para fazer isso daqui, né? Ele vai construir, abre e fecha parênteses. E a partir disso, a gente vai manipular esse objeto. E aí eu acho que é uma boa, né? Vou até modificar algumas coisinhas aqui. É a mesma coisa, só estou querendo mexer nesse ponto, né? Estou lá colocando na quantidade, a gente está colocando o nosso objeto lá, bonitinho. Beleza, na parte superior aqui a gente já tem, né? Então, nesse ponto daqui, a gente já tem a entrada do nome da fruta e a gente já tem a característica do abacate, que é o tamanho, né? Então, o atributo tamanho também a gente já inseriu aqui. Perfeito. Agora, eu tenho aqui um objeto instanciado do tipo abacate nessa posição da minha cesta de frutas, que ela é toda de objetos do tipo fruta, né? Só lembrando aqui, ó, ela é toda de objetos do tipo fruta. A gente declarou todas as posições do nosso array e no caso aqui a gente disse que a gente poderia ter no máximo 100 frutas. Até o momento a gente fez isso. 100 frutas, todas fruta, né? Classe fruta. Só que na hora de instanciar, a gente criou um abacate. Beleza. E como que eu posso manipular isso daqui, né? Vamos fazer uma primeira forma. Então, não necessariamente a forma que eu estou fazendo é a mais fácil, é a mais usual. Eu vou mostrar que é possível. Depois a gente discute sobre as maneiras. Então, vamos começar aqui. Acabei de criar, então, um objeto do tipo abacate. Então, está ali criado um objeto do tipo abacate. A partir do momento que eu criei, essa posição desse array de frutas, ele tem um objeto do tipo abacate. Se eu quiser setar o nome dele, eu ponho set nome. E aí vou poder fazer lá a passagem do atributo que representa o nome da fruta, que é esse daqui. Então vou colocar ele aqui, ó, nome da fruta. Perfeito. Vai funcionar muito bem. Então se eu compilar esse cara, tá joia, funcionou. Vamos fazer mais um aqui. Agora a gente tem mais um que é o set tamanho. E a gente vai ter que colocar o tamanho da nossa fruta. Novamente, a gente tem uma variável tamanho fruta que a gente vai passar, que vai representar o tamanho da nossa fruta. Beleza? Agora, ó, compilou e ele deu problema. E aí você fala assim, ué, mas por que ele deu problema no set tamanho? Bem, porque quando a gente criou a nossa cesta, a gente criou a nossa cesta do tipo fruta. Então, não existe um método set tamanho dentro da classe fruta. A classe fruta não conhece tamanho. Então, olha só, ele não consegue identificar esse método chamado set tamanho. Vamos limpar aqui a mensagem.
E o problema todo está justamente aqui, ó. A gente criou todas as posições como se fossem frutas. A classe fruta, vamos dar uma olhadinha nela. A classe fruta tem seus construtores, mas ela só tem o método set, nome, get nome e um toString. Somente isso. Ela não tem outra característica. Então, como que eu faço, né? A gente vai ter que fazer a conversão. Então, a gente vai ter que fazer a conversão, e aqui, ó, a gente vai ter que converter de fruta para abacate. Então, eu vou ter que fazer a conversão de fruta para abacate. Eu vou ter que dizer que eu estou lidando, na verdade, com abacate aqui. Então, quando eu chego nas características específicas que pertencem à classe filha, eu tenho que fazer o cast. Então, eu vou ter que pegar e transformar esse cara aqui, ó, para abacate. Então, converti para abacate. Aí eu compilo e vou lá, eu vou ter mais um erro. E realmente eu tenho que ter um erro, e ele está falando que esse erro daqui diz o seguinte: quando eu tento converter para abacate, e aí é um erro de cast, isso aqui é mais para linguagem de programação do que programação orientada a objeto, ele está convertendo quem? A posição lá do array, né, da nossa cesta de frutas? Não. Na verdade, ele está convertendo o resultado disso daqui. O resultado do método set, vamos dar uma olhadinha aqui lá no abacate, método set. O método set, ele devolve o quê? Um void. Então, ele devolve void, cara. Então, quando ele devolve void, a gente tem um problema gigantesco. Por quê? Porque eu estou tentando converter o void, mas eu não quero converter o void. Eu quero converter a posição do array. É, verdade, eu quero converter a posição do array. E se eu colocar agora um parênteses, né? Eu estou colocando um parênteses aqui e um outro aqui. Então, eu estou dizendo que eu estou convertendo para abacate o que está aqui entre os parênteses. Eu vou só colocar uns espaços para ficar mais visível, né? O que a gente está fazendo. Estou fazendo isso daqui. E eu vou deixar um espacinho aqui, não tem problema nenhum, não. Vou dar um Enter aqui e um Enter aqui, só para a gente ver essa conversão. Então, compilei agora, ó, não tem mais erro, funciona muito bem. E olha só o problema, a gente tem que converter aquela posição do array para um objeto que a gente possa manipular. Então, o set tamanho só existe dentro de abacate. Logo, eu tenho que converter para a classe abacate essa posição que é fruta. Faça essa conversão e aí não tem problema nenhum, funciona numa boa, tudo tranquilão. Essa é a ideia que é a primordial de fazer dessa maneira. Ainda tem outras possibilidades. Eu vou aproveitar e vou fazer, para que a gente não crie várias versões, eu vou fazer em cada uma das frutas, eu vou executar uma possibilidade diferente. Vamos seguir então. Novamente, agora eu não vou mais me utilizar desse construtor que passa todos os atributos, né, para minha classe banana. Vou fazer o seguinte. E aqui também ainda tem um detalhe, né? Eu ainda vou fazer uma implementação aqui que eu acho que vai ser legal. System.out.print. E vou colocar aqui uma perguntinha, né? Vou criar aqui uma variável para receber aquela resposta. Uma variável ok. Uma variávelzinha ok, só para receber a resposta. E aqui eu vou fazer a leitura da minha variável ok. Ok, recebe leia ponto, leia str.next line. E aí eu vou ler isso daí. If alguma coisa, if ok ponto equals ponto ignore case, se for igual a S, né? Sim, maiúsculo ou minúsculo,
a gente vai incrementar a nossa quantidade em 1. Então, quer dizer que está certo. Se não for, não incrementa a quantidade. Então, a gente volta aí, vai poder ler novamente a mesma posição. A gente acabou de fazer aí uma ideiazinha de validação, ficou bacana, né? Então, a gente começou a fazer o processo de valida, né? Valida isso daqui para mim, por gentileza. Então, a gente está fazendo aqui processinho de validação. Vou utilizar aqui agora, antes eu inseri, aí tchau, né? Não quero nem saber o que deu. Vou colocar esse daqui também antes do break, mesma coisa, olha lá, mesma estruturinha, só para poder validar isso daqui. Vamos continuar a nossa brincadeira, a gente fez aqui, criamos uma nova banana, e agora a gente quer manipular. Deixa eu só tirar esse mais aqui, que eu não quero que incremente agora. E agora o que acontece? Quando a gente pega essa posição do array e tenta setar o nome, vai dar tudo belezinha. Então, aqui dentro eu consigo colocar o nome da fruta, numa boa. Tá lá. Só que para fazer a manipulação agora, para colocar a outra característica é quantidade, né? Para colocar a quantidade de fruta, né? Quantidade da fruta. Se eu compilar isso daqui, a gente tem o mesmo problema. Não existe um método setQuantidade dentro da classe fruta, então ele não reconhece. Eu preciso fazer essa conversão. E essa conversão é importante. Eu preciso converter essa posição para algo que eu possa manipular através desse método aí. Quem que tem esse método? É a classe banana. A classe banana tem o método, eu vou utilizar isso daí. Então vamos pegar essa ideia, né? No outro exemplo, a gente fez o cast direto, né? Então a gente converteu aqui, a gente fez o cast. Tem outra forma de fazer isso? Tem. Eu poderia fazer o seguinte, eu poderia criar um objeto para eu poder manipular isso daqui. Eu vou criar aqui, então vou só separar esses trechos de linha, né? Que aqui é aonde a gente está fazendo a manipulação. Vou deixar aqui com um enterzinho separado para a gente ver os grupinhos, né? Vamos lá. Eu poderia fazer o seguinte, eu poderia vir aqui e falar assim, banana, estou criando um objeto temporário, new, banana. Beleza. Aí agora eu não vou fazer para cesta, né? Eu vou tirar a cesta daqui e vou deixar ela aqui para baixo. Vou deixar ela aqui por enquanto. Quem que eu vou utilizar aqui? Esse cara eu já instanciei, não preciso, né? Então já tirei essa linha. Só que agora eu quero fazer com que eu coloque aqui banana e banana. Vou só comentar isso daqui por enquanto. Olha lá. Ok, equals ignore case. Equals, ponto ignore case escrito errado assim, né? Equals ignore case. Agora está escrito certo. Ctrl C, Ctrl V dá nisso, né? A gente copia o erro. Tá lá, resolvido. Deixa eu só tirar a janela de mensagens, olha lá. Agora a gente está mexendo com a nossa banana. E eu criei um objeto do tipo banana. E aí, dentro do objeto do tipo banana, eu estou fazendo, né, a colocação do nome da fruta e da quantidade. Estou passando os meus atributos para esse objeto. E aí, agora, o que eu faço? Agora eu pego e falo que naquela posição da cesta de frutas, eu vou atribuir uma nova banana. Então, eu estou passando o objeto para lá. E lembrando que a gente está fazendo criação por referência, ele vai pegar essa referência daqui e atribuir. O objeto banana vai continuar existindo, ele vai estar lá, vai ter uma referência nele, só que quando eu falar nessa posição, ele vai ter não o objeto em si, ele vai ter uma referência para o objeto banana, que vai ter as referências que apontam para os atributos. Ele está fazendo um atalho para um atalho. É essa a ideia. E aqui, olha só que legal. Agora eu posso fazer isso daqui, se tudo estiver ok, eu cadastro. Olha lá, compilei, beleza, funcionou. Eu posso fazer dessa forma também.
Isso daqui é bem interessante, é muito comum a gente ver, né? A gente cria um objeto só para receber nesse momento. E nota, eu criei o objeto aqui dentro. Eu não criei o objeto lá fora. Por que que eu fiz ele aqui dentro? Porque cada vez que eu dou um new nele, eu estou criando um novo objeto, eu estou mudando a referência dele. Então, quando eu criar uma outra banana, ele vai ter uma nova referência. Se eu não criar uma nova banana, se eu declarar tudo lá no escopo inicial e eu modificar, a gente vai ter um problema. Então, eu vou fazer esse exemplo aqui na parte de baixo com a laranja e a gente vai ver o que acontece com a laranja. Então, só vou copiar essa estrutura daqui, que vai ser muito similar, né? A gente vai fazer igual aqui para laranja. Eu quero mostrar o problema da laranja, né? Esse problema na laranja, né? Então, não vou declarar a laranja aqui. Eu vou declarar a laranja lá no topo do nosso programa. Então, lá no topo, lá no início, ó, vou declarar aqui, ó, laranja, laranja, laranja. Tá aí. A gente já copiou lá para o início, ele tá lá, a gente já cria na hora do início do nosso programa, né? Começou, a gente já cria uma laranja para a gente poder manipular. E aqui eu vou lidar com ela. Então chegou aqui, eu não vou fazer mais uma instanciação, esse cara vai ficar quietinho aqui, né? Então vou tirar ele, deixar ele aqui comentado, pegar ali uma parte. Então aqui a gente tem laranja, laranja, e aqui a gente tem o doce dela, né? Então, o doce da nossa laranja. É isso que eu queria pegar aqui. Tirar essa linha. E aqui a gente vai colocar a comparação, né? Se for igual assim, a gente vai fazer aí a nossa laranja doce ou ela não é doce, né? E aí a gente atribui depois aqui a laranja. Faz o teste, se tiver tudo ok, a gente cadastra uma nova laranja aqui. Então, a gente simplesmente fez a mesma coisa do que o de cima, porém, aqui a gente fez o que? A declaração do objeto aconteceu uma única vez lá no topo, lá no início do nosso programa. No caso contrário, toda hora a gente roda um novo objeto, a gente instancia ele novamente. Vamos ver se vai dar diferença. Eu acredito que vai dar um chabuzinho bacana aí. Vamos brincar. Então, compilou. Tem alguma coisa errada, obviamente, né? Porque eu não mudei aqui o nome do método. Doce, né? Setar o doce da fruta. Tá aí. Beleza, olha lá, bacana. Vamos compilar, rodar o nosso programa, tudo bonitinho. Tá lá o nosso menuzinho. Então, vou cadastrar um abacate. Lembro que o abacate tem o tipo mexicano, tamanho grande. Confirma. Tá certo? Não. Nossa, não era grande, era médio. Então, dou não, ele não cadastrou. E aí, agora eu vou cadastrar um mexicano, tamanho médio. Confirma? Sim. Cadastrou. Beleza. Agora a gente tem que colocar uma opção para listar, né? Para ficar mais fácil. O negócio tá zoado aí, sem ter a listagem, né? É, eu vou fazer isso já para a gente já resolver, que sem essa listagem tá ruim. Então aqui a gente vai pegar a listagem e vai colocar para dentro aqui. Então a gente vai fazer mais um case. Belezinha, já tem um case ali para mostrar a nossa listagem. Aqui um break. Opa, um break para parar. Eu acho que só falta a entrada do menu. Então,
Aí mostrar frutas. Vamos lá, eu desfiz o que eu tinha feito. Desfiz lá embaixo. Puxa vida, vou ser burro assim em outro lugar, né? Tem refazer? Não, quando desfaz, desfaz. Bem feito. Ai, ai. Eu gosto quando isso acontece. Pronto, refeito. Compila e não desfaz, pelo amor de Deus. Larga a mão de ser lerdo. Ai, ai. Vamos lá agora, vamos ver o 4, né? Tem que mudar a quantidade menor que 5. Compila, executa, perfeito. Agora a gente faz o 4, ele não mostra nada, tá vazio, era o que a gente queria. Mexicano, aí a gente vem aqui, coloca lá, grande. Opa, tá errado, não quero, isso aqui não tá certo, dou não. Vamos ver lá se isso aqui tá cadastrando. 4. E aí ele deixa aqui, ó, mexicano. Aí você fala, nossa, mas ele tá mostrando, ele cadastrou. Aham, ele cadastrou. Mas só que, por que que ele tá mostrando, né? Deixa eu sair daqui. Por quê? Porque a gente está iterando todo mundo, né? E se a gente mudar essa forma daqui, né? A gente está iterando todo mundo. Se eu mudar isso daqui para um for convencional, int i igual a 0 e menor que quantidade. E aí, e mais. Vou continuar deixando esse if daqui por uma questão muito importante. Quando a gente evoluir um pouquinho mais, muito provavelmente a gente vai trabalhar com exclusão. E aí, se excluir, por enquanto, se a gente não manipular as estruturas de mover todo mundo, vai ficar com uma seção lá em branco, vai ficar nulo. E aí eu vou deixar esse cara aqui, por enquanto, pensando lá na frente. Vamos ver isso aqui, então. Sexta na posição de I. E a gente imprime a sexta na posição de I. Então, a gente está posicionando ali e imprimindo. Olha só a diferença agora. A gente só trocou, né, efetivamente, do for do Java 8, for each, para um for convencional, né? Forzão padrão. Aí você vai lá, lista, não tem ninguém. Aí você pega e fala assim: ah, vou cadastrar um abacate. Mexicano, de novo. Grande. E aí, confirma? Não. Aí você manda listar e aí ele não vai aparecer, porque você não deixou ele ir para frente na quantidade, né? E agora, se você for lá, cadastra um abacate do tipo mexicano, aí você fala o tamanho. Não, tá errado, vou fazer de novo ainda. Mexicano, tamanho médio, confirma sim, belezinha. Agora eu tenho um item cadastrado. Vou fazer agora a listagem, né? E olha só, mexicano tamanho médio. Ele não mostra, porque como ele não vai andando no índice, ele está recriando em cima da mesma posição. Então ele está regravando os valores. Vamos ver agora para fazer uma banana, né? Vamos cadastrar uma banana do tipo prata, quantidade 12, um cacho com 12. Perfeito, cadastro, sim, joia. Vamos ver, olha lá, a gente tem o nosso abacate e a nossa banana, funcionou. Agora vamos cadastrar laranja. Vou cadastrar uma laranja lima. Ela é doce? Sim, essa laranja é doce. E aí, cadastrei. Perfeito, vou listar. Olha lá que legal, cadastrei. Agora vou
falar de uma outra laranja. Então, vamos cadastrar aqui uma outra laranja. Laranja pera. Ela é doce? Não, não é doce. E aí, confirma esse cadastro? Confirmo. É para a gente ter 4 itens, né? Beleza, a gente tem 4 itens cadastrados, segundo consta, deu tudo certo aqui. E olha só o que aconteceu. Ele repetiu os valores? Ele gravou nos 2 lugares? Não, não gravou nos 2 lugares. O que acontece é um problema de orientação objetos, né? E esse problema é muito comum da gente ver, e esse detalhe é que eu queria lembrá-los, né? Como a gente declarou a nossa laranja aqui, quantas vezes a gente instanciou? Apenas uma vez. Como a gente instanciou apenas uma vez, esse problema daqui, só para. Vamos fazer uma prova dos 9, né? Vou cadastrar 2 bananas, né? Banana, prata, quantidade 12, sim. Banana, nanica, quantidade 40. Sim. E aí eu vou listar. E aí, por que a banana ele consegue fazer diferente? E é justamente porque 5 sair, porque quando a gente cria aqui a banana, a gente instancia toda vez uma nova banana. Quando a gente faz isso daqui, a gente cria um novo objeto na memória, a gente cria uma nova referência ao objeto do tipo banana. No caso da laranja, a gente está mantendo a referência. Só para a gente ver o que está acontecendo de uma forma um pouco diferente, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou comentar os toStrings da vida, né? Então, estou comentando aqui os toString, então está comentado. Vou fazer a mesma coisa para as outras classes, né? Então, comentei aqui, comentei, só para comentar esses caras. Então, tá todo mundo comentado, ó. E eu vou comentar de fruta também, para que a gente não tenha nenhum problema. Tá lá comentado. Por quê? Porque aí agora a gente vai ter o toString padrão da classe Object, né? O toString padrão, ele vai imprimir nome da classe, arroba, o seu hashcode. E o hashcode, se o objeto é idêntico ao outro, ou seja, se ele é o outro objeto, se os dois são os mesmos, o hashcode é igual. Se são objetos diferentes, o hashcode é diferente. Por isso que a comparação de string com igual não funciona, né? Porque quando a gente faz igual, está sendo comparado os hashcodes desses objetos. E não é isso que a gente quer. Compilando todas, tudo bonitinho compilado. Agora a gente vai trabalhar nessa daqui. Por que que a gente fez isso aqui? Vou cadastrar lá um abacate mexicano médio, cadastro sim. 2. Estou repetindo exatamente os mesmos dados, né? Banana prata, quantidade 12, eu cadastro, ok. Vamos fazer mais uma banana nanica, agora com quantidade de 40, sim. Agora a gente vai cadastrar laranja 3, laranja lima, doce, sim, sim. Agora a gente vai cadastrar novamente uma laranja, pera, e vamos dizer que não é doce. Beleza, sim, cadastrou. Agora a gente tem, então, aí 5 objetos. A gente cadastrou um abacate, 2 bananas e 2 laranjas, né? Então, tá aqui. Um abacate, 2 laranjas, 2 bananas e 2 laranjas. Vamos listar. Então, a gente tem que ter 5 objetos. 1, 2, 3, 4, 5. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 objetos. Perfeito. Tá certíssimo. O problema tá. O abacate, ele tem o hashcode dele lá. Olha lá, a banana tem um, a outra banana tem outro. Mas olha só que as laranjas têm a mesma referência. Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente trabalha com essa metodologia que eu mostrei para vocês. É muito bacana de você criar o objeto. Então, quando você cria o objeto, para você não ter que fazer o cast, porque o cast ele é uma escrita muito maldosa, né? Você tem que fazer uma parte e aplicar o set nele, é bem zoado, né? Não é bacana. Não é bacana lidar com isso. Então, é ruim. Já que é ruim, seria bacana você criar lá o seu objeto, manipula e depois atribuir o objeto.
Pô, perfeito. Quando eu faço um new, ele gera um novo objeto na memória, então ele tem um hashcode único. Quando você está utilizando o mesmo objeto para aproveitar, você, na verdade, você está usando o mesmo objeto. Então, quando você manipula, você vai lá e dá o set nele a primeira vez, ele pegou o valor. Quando você dá o set novamente, ele não vai mudar de endereço, né? Você está mudando o valor que está dentro do atributo nome e o valor que está dentro do atributo doce da laranja. Mas você não criou um novo objeto. Você só está mudando aqueles valores e está copiando ele lá. E isso daí é um problema grave que a gente tem. Então, esse é um erro muito comum na parte da orientação a objeto, quando você faz algo desse tipo, né? E você mexe um e todo mundo muda igual. Quer dizer, então, que você está reaproveitando o mesmo objeto e você está mudando os valores, mas você não está criando novos objetos. Dá o probleminha aí. Então, aqui eu vou deixar como uma dica, né? Isso aqui é bem interessante. Você tomar muito cuidado com isso daqui. Não declare dessa forma se você não tiver o objetivo de replicar isso. Ou, por exemplo, você passar isso daqui como parâmetro, né? Assim, e se eu tivesse um método adiciona laranja, e aí ele recebe uma laranja como parâmetro, eu posso? Pode. Só que você vai ter que pegar a laranja e copiar os valores dos atributos para um novo objeto, porque senão é referência de referência de referência, e vai dar no mesmo problema. Então, esse é um outro detalhe muito complicado. Por quê? Quando eu passo um objeto como parâmetro, eu passo a referência ao objeto. Então, quando eu passo a referência a ele, se eu mexer no meu atalho aqui dentro, né, na minha variável, no meu parâmetro, na verdade eu estou mexendo no objeto lá fora. Então você está fazendo mexe em tudo, que é diferente do processo de você passar, por exemplo, um número primitivo, né, um tipo primitivo qualquer, não necessariamente só o número, o char também poderia ser. Quando você está manipulando tipos primitivos, né? E aí você tem lá os tipos inteiros, os pontos flutuantes, o boolean, o char. Quando você está manipulando, você faz a passagem no método de um desses tipos, você está fazendo a passagem por valor. Você faz uma cópia do valor e joga lá para dentro. Então, se eu mexer dentro, não estou mexendo fora. Já objetos, quando eu faço isso daí, eu mexo dentro. Como ele é um atalho para, é uma referência para, é uma passagem por referência, então é um atalho para, eu manipulo de fora. E aí é uma dor de cabeça gigantesca. A gente tem que tomar cuidado, então, nessas possibilidades. Aqui é só uma exemplificação, né? Mas eu acho que já ficou legal, que dá para ver aí os problemas que a gente pode ter. Tomar muito cuidado com isso. Então, toma cuidado, porque cada vez que você vai fazer um objeto novo, você vai estar lá utilizando o new e o construtor, ele cria uma nova referência. Isso é importante para a gente não manipular objetos que já estão criados, né? A gente quer coisa nova, a gente está fazendo um novo cadastro, então a gente precisa literalmente de um novo objeto. Quando a gente faz dessa forma aqui, funciona bem, a gente está criando um novo objeto. Quando a gente já cria ele lá em cima, putz, aí não dá legal. Toma muito cuidado com isso, é a dica que tem para a gente poder resolver. Eu acho que essa é uma das grandes dicas e possibilidades, né? E aí fica legal. Alguma dúvida? Gostariam de fazer alguma pergunta? Eu acho que isso daqui já, na minha opinião, ficou bem bacaninha, já dá para a gente brincar bastante, né? Dúvidas? Não? Sobre Sossegado. isso, pode ser sobre outra coisa também? Pode ser sobre o que você quiser. Quando que vai ser a prova, professor? A gente tem até o dia 15 de dezembro para fazer uma prova. Caraca! É a semana do dia 15, né? A gente pode fazer prova até lá. Muito tranquilo. Muito sossegado. Relaxa. Não se preocupa, não. Deixa que eu me preocupo. Muito.